Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. O capítulo 25 de Mateus é um capítulo muito emblemático, porque fala muito sobre a volta de Jesus em parábolas. Vai falar sobre o Senhor que confiou talentos e quando voltou cobrou os talentos de quem deixou e deu aqueles talentos conforme a capacidade. Também vai falar outras parábolas, como a parábola que nós vamos ler agora, das 10 virgens. É muito conhecida essa mensagem, mas talvez você tenha que reparar algumas coisas que talvez você nunca tenha visto por esse lado nessa mensagem. E diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 1: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, ou seja, suas lâmpadas, e saíram para encontrar-se com o noivo. Mas a parábola das 10 virgens tem um ensinamento aqui muito profundo, que certamente cada um de vocês já errou no que nós vamos colocar como objetivo principal na mensagem de hoje. Continuando, diz assim, versículo 2: 5 delas eram sábias, ou prudentes, diz outras versões, eu estou lendo na King James. Mas outras 5 eram inconsequentes, ou loucas, segundo outras versões. As que eram inconsequentes ou loucas, ao pegarem suas candeias, que são as suas lamparinas, não levaram óleo de reserva consigo. Deixa eu te explicar. Naquela época não existia luz. Olha aqui, a gente está de frente com um holofote. Que maravilha. Naquela época não tinha isso. Se você queria se movimentar de noite, se você queria ler alguma coisa de noite, se você queria enxergar um palmo à sua frente, você precisava ter uma lamparina. Só que não existia lâmpada elétrica, então a luz era produzida através do óleo, do azeite de oliva, que era colocado na lamparina, e assim você poderia acender e iluminar o ambiente. Agora preste atenção, a Bíblia diz que elas levaram as candeias, mas esqueceram do óleo. Sabe o que é isso? É gente que faz o serviço pela metade. Você pega a lamparina, mas não leva o óleo. É gente que começa e não termina, gente que só vai até metade, gente que não consegue fazer o serviço completo. Alguém te pede para fazer alguma coisa, eu já fiz o suficiente, toma, até aqui só. Por que não foi até o final? Se você reparar biblicamente, a maioria das nossas bênçãos, a maioria das coisas que estão nos esperando a nosso favor, estão no final. Mas a gente para no meio do caminho porque a gente acha que está bom ou porque não está aguentando mais. Ou a gente fala, está suficiente, já fiz o suficiente. Ou a gente, ao contrário, diz, não estou aguentando mais, não consigo mais andar, vou parar a caminhada cristã, vou parar esse casamento, vou parar minha vida financeira. Ou seja, essas inconsequentes, a Bíblia chama de loucas, inconsequentes, levaram uma parte do trabalho, que eram as lamparinas, mas não levaram o óleo, mas não levaram o azeite. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. Elas não levaram só o óleo para a candeia, para a lâmpada, elas levaram em vasilhas, ou seja, o suficiente para o quanto a noite durar. Outra coisa que a gente esquece, que fazer meio trabalho é o mesmo trabalho de fazer por inteiro. O trabalho que você tem de ali fazer as coisas mais ou menos é o mesmo trabalho que você tem de sair de casa e ali fazer a coisa com excelência. É o mesmo trabalho. A gente que não quer entender que, apesar de o trabalho ser o mesmo, o resultado é muito diferente se você fez pela metade ou se você terminou com excelência. O resultado é muito diferente. O trabalho é o mesmo, o resultado é diferente. O trabalho é mesmo, o resultado que é diferente. E o resultado diferente você vai ver aqui nessa parábola. O noivo, versículo 5, demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas lâmpadas. As insensatas, as loucas, as inconsequentes recorreram às sábias, porque no dia mau, os inconsequentes sempre vão procurar
quem está guardando para o dia bom. No dia mau, quem levou a vida do jeito que quis, vai procurar aqueles que trabalharam no verão para ter o que gastar no inverno, como as formigas em Provérbios. E a Bíblia vai nos ensinar aqui uma coisa muito dura, que se você entender hoje, a sua vida pode mudar para sempre, apesar da dureza da palavra. As insensatas recolheram as sábias e disseram: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos. Como rejeitar ajuda para uma pessoa que está precisando? Como dizer não para uma pessoa que está na sua frente chorando e pedindo: por favor, me ajuda, a minha luz está acabando? Não podemos, pois assim faltará tanto para vocês quanto para nós. Ide, portanto, aos que vendem e comprem o seu próprio óleo. Entendo isso aqui. Existem dias que nós precisamos dizer não. E dizer não é uma das coisas mais difíceis que existe. A gente acha que é fácil, mas não é não. A pessoa te pede uma carona, você sabe que não pode dar, que vai te dar problema essa carona. Mas você dá. Eu não consigo dizer não. A pessoa te pede um dinheiro emprestado, você sabe que não vai devolver, você sabe que ele falou que vai pagar na segunda e não vai conseguir, mas você fica: eu não sei dizer não, mas ele vai falar mal de mim. Ele vai falar mal de você de qualquer maneira. Se você sabe que ele vai falar mal de você se não emprestar, é claro que ele vai falar mal quando emprestar, não pagar em dia e você for lá cobrar. Porque a pessoa que fala mal numa situação fala mal em qualquer outra, você fazendo ou não fazendo. Ela é assim, ela fala mal. E quem não fala mal dos outros, não importa o que você faça contra ela, ela não abre a boca contra as pessoas, porque ela é assim, é o caráter dela, ela não fala de ninguém. E chega um momento das nossas vidas que nós precisamos aprender a dizer não. Aprender a dizer não é um grande desafio. Eu lembro de uma senhora que me contou a história do filho que morreu num acidente de carro. Ele pediu permissão para a mãe para sair na sexta-feira com os amigos da escola. Ela disse que não. Os amigos continuaram insistindo: rapaz, a gente tem que sair. E ele não soube dizer não, ele nem queria ir. Ele falou: mãe, eu nem quero ir. Mas o que vão falar de mim na escola segunda-feira? Ela falou assim: filho, não importa o que as pessoas vão falar de você. Você não vai, você nem gosta dessas noitadas, não vai. Ele falou: mãe, mas o fulano está me ligando muito. Ele foi contrariando a mãe e sem vontade de ir, porque não aprendeu a dizer não. Conclusão, foram para uma festa, todos 4 beberam, na volta teve um acidente de carro. O único que morreu foi o que não soube dizer não. Os outros 3, apesar de ficarem machucados, sobreviveram. Quando a gente não sabe dizer não para algo hoje, o nosso futuro pode se complicar amanhã. Se a gente não aprender a dizer não para algo que está roubando a nossa paz hoje, por mais que seja constrangedor dizer não. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa de colchões no Brasil. E aí eu sentei, aí eu falei: que horas que eu vou falar? O rapaz: primeiro vai falar o nosso gerente de vendas, vai dar uma palestra, depois você dá. Eu falei: tá bom. Sentei e fiquei esperando. Aí o gerente de vendas começou a passar umas fotos e falou: é assim que vocês vão morrer. Aí eu já segurei, falei: gente, que isso? Aí botou gente com trombose, gente com não sei o quê. Isso que acontece quando você dorme no colchão errado. Aí eu comecei já a sentir dor nas costas. Falei: verdade. Falou: esse aqui foi amputado por causa da má circulação. Esse aqui tá na cadeira de rodas por causa das colunas que deu. Tá? Começou a dar problema. No final, eu estava deixando o meu pagamento pela palestra e ainda dando mais um cheque para comprar o colchão. Que nunca resolveu nada na minha vida. Mas por quê? Nós somos suscetíveis a sugestões. E nem toda sugestão é boa para a sua vida. Mas como você não sabe dizer não, uma técnica de venda te convence a gastar o que você não pode. Quando você não sabe dizer não, um constrangimento de alguém falando: faz, fala, compra, um constrangimento desse é suficiente para você mudar o rumo da tua vida, comprando algo, falando algo ou fazendo algo que vai mudar o teu futuro para pior.
Simplesmente porque você não soube dizer não. Mas essas virgens, 5 delas que eram sábias, prudentes, apesar do constrangimento, apesar da peninha que dá, que pena, meu Deus, elas não vão ter luz hoje à noite, apesar disso tudo, elas usaram um argumento melhor do que o constrangimento. E o argumento foi: se eu der para vocês, eu e você vamos ficar sem. E muitas coisas que você é constrangido a fazer, a pessoa que pediu e você que emprestou ficam sem. Isso vale para a vida emocional, não é só para a vida financeira não, tá? Vida emocional, a vida espiritual. Tem gente que são sugadores de energia espiritual. Chegam perto de você, você já fica: meu Deus, eu estou cansado, dor de cabeça. A pessoa é um sugador de energia espiritual. O ambiente que ela te insere, o espírito que a pessoa carrega, te suga. Às vezes a gente não sabe dizer não por uma oportunidade que você sabe que vai quebrar um princípio. Tiago, como eu identifico uma oportunidade que é minha e uma oportunidade que não é? Simples, são as oportunidades que quebram um princípio, não são para você. Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar a Davi. Saul era o rei, Davi era o fugitivo. Uma vez ele consegue entrar no acampamento de Saul e Saul está dormindo com a sua lança cravada no chão ao lado. Abissai, um homem da segurança e da confiança de Davi, diz: o Senhor Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Usou a Bíblia para provocar um erro na vida de Davi. O Senhor entregou o teu inimigo nas suas mãos. Pega a lança e mata. E Davi, não sei, ele falou assim: se você me der a ordem, eu pego a lança e mato ele num golpe. A oportunidade era clara, era boa, ia acabar com os problemas de Davi, ia acabar com a humilhação que ele estava passando. Chega de dormir em caverna agora é hora de palácio. Ele podia usar a palavra também para falar: é verdade, chegou o dia da dupla honra, no lugar da minha perseguição, da minha vergonha, Deus vai me dar dupla honra. Só tem um problema: aquela morte ia quebrar um princípio, porque a Bíblia diz para não tocar nos ungidos do Senhor, e Saul ainda era ungido. Tanto que Davi faz uma pergunta para Abissai: Abissai, você sabe de alguém que tocou em um ungido do Senhor e ficou inocente? E ficou por inocente e ficou por isso mesmo? Abissai: não. Então quem sou eu para tocar em Saul? Deixa ele aí. Existem oportunidades que você tem que dizer não porque quebram princípios. É uma ótima oportunidade, vai ganhar um dinheirinho agora, mas quebra um princípio. É uma ótima oportunidade, vai fazer o documento sair mais rápido, mas quebra um princípio. Mas as pessoas estão procurando uma desculpa em alguém para certificar seus erros, para validar os seus erros. Tem coisas que você não precisa perguntar para ninguém, mas você pergunta, porque você quer que alguém fale: faz. E como você não sabe dizer não, você vai e faz. É por isso que chega uma hora que nós precisamos decidir quem estamos escutando, para onde a gente quer ir, o que eu estou esperando dos próximos anos, porque senão eu não vou ter força para dizer não. Por que as 5 virgens prudentes souberam dizer não? Porque elas sabiam que tinha uma festa para ir com o noivo. Os versículos vão continuar. E vai falar que as virgens estavam preparadas para entrar com o noivo no banquete de núpcias. Ou seja, a recompensa à vista é o que mais te anima a dizer não para aquilo que você não deve fazer. Vou repetir. A recompensa à vista, quando você sabe para onde você está indo, quando você sabe o que Deus vai te dar, quando você tem noção da recompensa, isso te anima a dizer não para as coisas que você não pode fazer, para as propostas que não pertencem a você, para oportunidades que quebram princípios, para pessoas que vão entrar na sua vida e te pedir uma coisa e só vão trazer prejuízo, inclusive emocional. Chega um momento que a gente precisa aprender a dizer não, porque muitas famílias foram destruídas porque o homem ou a mulher não souberam dizer não para a primeira conversinha. Muitas empresas foram destruídas porque o diretor executivo, o gerente não soube dizer não para a primeira proposta indecente financeira. Muitas pessoas estão pagando o preço hoje, vindo à igreja para tentar consertar,
o não que não souberam dar lá no passado. Porque não se enganem. Não pense que as pessoas estão vindo, em sua maioria, à igreja porque amam a Deus. Não tem a ver com Deus. Ela vem na igreja para tentar resolver um problema. Então, Deus para ela é um fato temporal. É um fator temporal. Eu estou precisando resolver um problema que o psicólogo não resolve. Um exemplo, a depressão. Então eu vou para a igreja, porque Deus vai me dar força para sair da depressão. Mas quando a depressão for embora, essa pessoa não tem compromisso com Deus. Eu não vou nem te dar a porcentagem dessas pessoas para não te assustar, mas acredite, são muitas. Poucas vão à igreja porque amam a Deus. Eu entendo quem é Deus, eu reconheço quem é Deus na minha vida, e eu vou dizer não a tudo que atrapalha o meu relacionamento com Deus. Poucas são as pessoas. A maioria vão precisar avistar uma recompensa. Tiago, mas isso é errado? Não. Está na Bíblia aqui, na parábola das 10 virgens. Está no caso de Davi. Quem conhece a história de Davi lutando contra Golias? Todo mundo. Vocês lembram qual foi a primeira pergunta que Davi fez? Quando viu o gigante afrontando o exército de Israel? Quem lembra qual foi a primeira pergunta? O que vão dar para quem derrubar esse gigante? Depois que ele soube da recompensa, que ele ficou espiritual demais e disse: quem é esse circunciso? Para desafiar o exército do Deus vivo. Foi depois. Primeiro ele falou: o que vão dar? Falou: o rei vai enchê-lo de riquezas, vai dar filha para casar e vai isentar a casa dos pais de impostos de Israel. Ele falou: gente, o negócio é bom demais. Uma coisa que milhares de soldados preparados não quiseram fazer, Davi se submeteu a fazer, por causa da recompensa. Então é lógico que mirar uma recompensa não é errado. É a forma humana que Deus enxergou de te ajudar a dizer não. É a forma mais natural, palpável que Deus encontrou de colocar um princípio na Bíblia para te abençoar, para te blindar, para te proteger, para você dizer não. Não há oportunidades que não são suas, porque olha só, pior do que perder uma oportunidade é muito ruim, mas pior do que perder uma oportunidade é entrar numa que não era sua. Porque perder uma oportunidade, você fica no mesmo lugar que está. Você só deixou de ganhar. Entrar numa que não é sua, você perde 10, 15 anos vivendo a vida de outra pessoa. Quando desperta, passou 15 anos. Então dizer não, no mundo de hoje, é uma habilidade natural, emocional e espiritual que precisa estar em você, para você conseguir entrar nessa estrada e viver o que Deus tem para você. Entrar na estrada da vida, vivendo o que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para você. E a Bíblia vai terminar dizendo, versículo 10, mas elas saindo para comprar, chegou o noivo. Quando as 5 insensatas, loucas, imprudentes, falaram: então vamos lá rapidinho, porque o espertinho sempre acha que dá tempo. É rapidinho. Eu vou e vai dar tempo. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. E eu vou fazer, Jesus vai voltar só daqui a 10 anos. Mas quando elas saíram para comprar, o noivo voltou. Lembrando que a gente está falando de uma parábola que aponta a vinda de Jesus. Enquanto ela saiu para dar um jeitinho, porque já era para estar com ela o óleo, Jesus volta. O noivo volta. E olha o que acontece. Mais tarde, o noivo volta. As virgens que estavam preparadas entraram com o noivo para o banquete de núpcia e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, o Senhor respondeu: em verdade vos digo, nunca as conheci. Portanto, e aqui vai acabar a parábola: vigiai, pois não sabeis o dia, e nem tampouco a hora, em que o Filho do Homem voltará. A gente não tem a mínima ideia se Jesus volta hoje ou se a gente morre amanhã. Porque tem 2 formas de encontrar Jesus: ele voltando ou a gente morrendo. Como ninguém quer morrer, a gente está na esperança que ele volte. Não é isso? Mas são as 2 formas. E a gente não sabe nenhuma nem outra. A gente não tem ideia de quando Jesus volta para buscar a igreja. E a gente não tem ideia quando a gente parte dessa terra. É por isso que dizer não é só uma questão de ser bem-sucedido na terra, é uma questão de salvação.
Dizer não é só uma questão de viver bem no casamento, na vida financeira, porque você disse não a uma oportunidade que ia te levar para o buraco. Dizer não é só uma proteção emocional, porque você deixou de ficar chateado com um monte de amigo porque disse não naquela situação. Você pode até ficar incomodado na hora do não, mas você não fica ferido depois. O problema é que o conforto de dizer sim pode trazer uma ferida que não fecha depois. E às vezes é melhor você passar pelo desconforto, pelo desprazer de dizer não agora, mas não ter feridas no passado, no futuro, do que dizer sim e ficar todo arrebentado depois. Chega uma hora que nós precisamos dizer não, não só por causa da vida que nós podemos levar melhor aqui na terra, mas por causa do céu que nos espera. Por causa da eternidade, que a porta está aberta para quem está com a lamparina e com o óleo, ou seja, quem está fazendo o serviço completo. Quem está pela metade, ou seja, gente, isso aqui é muito sério. Tem gente que dá-se o trabalho de vir à igreja, é o mesmo trabalho que todo mundo tem. Pega o carro, vem para a igreja. Fica ao mesmo tempo, participa do louvor, da oração, da oferta, da palavra, da oração, tudo certinho. Mas um vem para a igreja só com a lamparina. É o mesmo trabalho, mas ele vem só com a lamparina. Porque é disperso, porque é distraído, porque é preguiçoso, seja pelo que for. Mas tem gente que vem com a lamparina e com azeite. Tem gente que na vida, em tudo que faz, está só com a lamparina, ou seja, está fazendo o serviço pela metade. Tem gente que está com a lamparina e com azeite. E presta atenção. Se aquelas virgens prudentes tentassem ser bonzinhas, tentassem dizer, eu vou ajudar, não aguento ver gente pedindo, eu vou ajudar, elas teriam ficado fora. Elas teriam ficado fora do banquete nupcial. Às vezes o não parece uma maldade no início, mas é a garantia nas bodas do Cordeiro depois. Muita gente falou, eu disse sim, mas é porque é meu amigo, a amizade é mais importante que a religião. Jesus nunca ensinou religião. Jesus ensinou você a amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que às vezes para amar a Deus você tem que se constituir inimigo do... O não te leva para a eternidade. O não evita quebras financeiras. O não deixa a sua família de pé. O não na hora certa escreve o teu nome no livro da vida. E de lá você não sai mais. Chega um momento que a gente precisa aprender a dizer não. Deixa para o vendedor que está na rua tentando empurrar um negócio que a gente nunca vai usar na vida. Para economizar aqueles $10 que no final pode fazer diferença na sua vida. Até um não que tem a ver com a sua eternidade. Céu ou inferno. E detalhe, nós precisamos entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, quando a gente não aprende a dizer não nas pequenas coisas, a gente não consegue dizer também nas grandes coisas. No passado eu tinha muita dificuldade em dizer não. Eu lembro de um amigo, bem amigo meu, que passou um problema muito sério no casamento. Ele estava saindo da igreja e uma irmã da igreja pediu uma carona porque eles moravam no mesmo bairro. E quando ela pediu a carona, ele estava sozinho, ele sabia que isso é estranho. Ele falou, é estranho. Vou dar carona, por mais que não tenha realmente nada a ver e tal, mas eu sou casado, ela também, vou entrar no mesmo carro, ir para um lugar da carona. Ele ficou com aquilo na cabeça e ficou sem paz, mas ficou constrangido. Ela, puxa, é que tá tarde de pegar um ônibus. Naquela época não tinha Uber, era só táxi caro e tal. E ele ficou constrangido. Tá, vamos lá rapidinho. O final da história é que correu no bairro que ele e ela estavam sozinhos no carro. Até provar que ele só deu a carona para o marido dela e para a esposa dele, gerou uma divisão na igreja enorme, uma carona. Qual mal que tem? Nenhum. Mas o Espírito Santo avisou dentro que não era para fazer. Ele sabia, ele ficou incomodado. Só que o constrangimento foi mais forte que a voz do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo já viu o futuro.
quando ele bota o incômodo, não faz, ele está vendo que isso vai dar muito problema. Então por isso que ele fica te avisando, não faz, não, eu já vi o futuro. Você não vai querer pagar esse preço. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Você não vai querer pagar esse preço. Não faz. Aí você, mas é ele que está insistindo muito. Mas é rapidinho, é só uma carona, é rapidinho, não tem nada a ver. E pronto, criou um problema que gerou separação nos 2 casamentos. Detalhe, ele é meu amigo, nunca, realmente, nunca se encostaram. Nunca teve um problema realmente. Eles nunca tiveram um caso, nada disso. As 2 famílias foram perdidas. Nós precisamos aprender que existem coisas que você realmente nem fez, mas porque não soube dizer não. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do... É porque Deus sabe que só a aparência já te derruba, não precisa ter o mal. Você não ia falar, fugir do mal. Foge do mal, da aparência não tem problema. Mas a Bíblia sabe de todas as coisas. Ela diz, fugir da aparência, da forma. Se alguém achar que está fazendo, já foge dali, porque dá o mesmo problema se tivesse feito. Mas porque não soube dizer não, teve que arcar com as consequências. Eu queria muito que você hoje se concentrasse no que Deus está te pedindo para dizer não. Às vezes é uma coisa natural, às vezes é uma compra. Você sabe que não pode comprar tal coisa. Às vezes é uma amizade. Você sabe que essa amizade não acrescenta em nada. Eu não estou falando de amizade cristã e amizade mundana. Não é isso não. Amizade que te acrescenta, amizade que não te acrescenta. Porque tem gente que é da igreja e não te acrescenta. Amizade que soma na sua vida, amizade que não soma na sua vida. Amizade que te aproxima de Deus, amizade que te afasta de Deus. A gente tem que aprender a dizer não. Porque existe um plano divino para a sua vida, aqui na terra e na eternidade. Deus quer que você viva uma vida que reflita o amor de Cristo aqui na terra, mas também viva com Cristo na eternidade. O seu não hoje não só garante uma vida de abundância na terra, mas uma vida eterna nos céus. Eu encerro dizendo que eu estou nesse altar hoje, não pelos sims que eu dei na vida, mas pelos nãos que eu falei. O não te leva mais longe do que o sim. É muito mais proposta para sair do caminho certo do que proposta boa para você dizer sim e continuar. Então você vai ter que dizer muito mais não na vida do que sim. Recentemente um grande empresário me procurou e falou assim, Tiago, nós vamos fazer um negócio assim, você só vai entrar com a sua imagem, eu vou entrar com tantos milhões, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e pá, e tá, e tu... Eu acabei, por educação, deixá-lo falar e disse, não. Mas por que o negócio é ótimo? É ótimo, mas não é para mim. Isso vai me tirar do altar por um tempo, isso vai me fazer roubar minha energia emocional, o meu tempo, que é o mais importante. Só para esse projeto eu não posso. Realmente é maravilhoso, realmente não tem nada contra Deus o projeto. Realmente vai dar muito dinheiro, só tem um problema, vai enfraquecer a estrada que eu já estou caminhando. Não tem a ver com o meu propósito de vida. Deus não me falou sobre esse negócio, apesar de ser maravilhoso. Deus me falou sobre o altar. Então, se esse negócio vai me tirar do altar, não tem como eu fazer agora. Realmente é maravilhoso, mas eu preciso te dizer não. É por isso que eu repito, eu estou nesse altar não pelos sims que eu dei, mas pelos nãos que eu falei. Que Deus abençoe sua vida, que Deus prospere a sua casa, que Deus levante seu ministério como uma referência nessa terra, e que nenhuma emoção negativa ou proposta do inimigo seja mais forte do que o não que Deus colocou em você, do que a sabedoria que Ele colocou em você.